Olá, meus amigos, você que está em casa, curtindo o nosso programa Você Pode. Hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Cláudia Galdino, uma das maiores enfermeiras aqui do nosso estado. E Cláudia, eu quero dizer a você que você está em casa, sinta-se em casa no nosso programa. E tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Dayan. A Cláudia, ela é uma enfermeira especialista em estomaterapia. Então, é exatamente sobre isso. Ela vai explicar para a gente que nome é esse, estomaterapia. Cláudia, o que é estomaterapia? As pessoas em casa têm muita curiosidade, ouvem falar sobre isso. Ninguém sabe, é tratamento de curativo, de feridas. Do que se trata? Então, estomaterapia é uma área da enfermagem que habilita, especializa o enfermeiro a lidar com pessoas portadoras de feridas, aí crônicas, feridas agudas, estomas e aí de qualquer natureza, da traqueostomia, a colostomia, a ileostomia, tubos, drenos e cateteres também. Então, é bem complexo. Isso a pessoa de casa deve estar perguntando assim, que coisa boa, porque quantas pessoas não têm pacientes em casa, doentes, sofrendo, precisando daquela assistência constante, né, de traqueostomia, daquelas bolsas que coleta fezes, urinas, né? Então, vocês tratam disso aí constantemente, tratam exatamente desse apoio a esses orifícios que ficam drenando fezes, urina, é sobre isso, não? É exatamente nesse aspecto da reabilitação dessas pessoas. Por exemplo, uma pessoa, ele defecava por uma via normal, natural. E aí, em um dado momento, qualquer que seja a causa desse desvio, ele começa a defecar pelo abdômen, pela barriga, por exemplo. Então, vai, a partir daí, ter que utilizar uma bolsa. Então, ele não estava habituado com isso. E a gente entra exatamente nesse momento, na reabilitação dele. Faz a adequação do tipo de bolsa, para o tamanho da formação do estômago, no caso, né, que é o local que sai a fezes. E assim previne todas as complicações relacionadas a isso. Eu estou falando da estomaterapia nesse aspecto dos estomas em si, né? Porque se a gente for falar em feridas, aí a gente tem um mundo. Cláudia, e em relação ao diabético? O diabético tem muito ferimento e precisa de curativo. Você tem recebido muitas essas pessoas na sua clínica diária, no seu atendimento diário, o diabético com ferimentos? Muito incidente, né? Muito incidente. E assim... e às vezes situações de ferimentos em pés que são banais, por situações banais, né? A gente costuma muito falar de cuidado com os pés, né? Que você deve inspecionar seus pés, que você não deve colocar os seus pés de molho em água morna, nem tentar, porque a pessoa com diabetes, ela desenvolve problemas em nervos e aí ela perde a sensibilidade em relação a isso, nem tocar com o pé para saber se a água está morna, isso é uma orientação muito comum. Né? Então, ele acaba criando bolhas, queimaduras nos pés e algumas lesões também por isso. Cláudia, em relação ao diabético, o que fazer com as unhas de uma pessoa que tem diabetes? As unhas dos pés, principalmente, que é onde aparecem as maiores complicações. O que fazer? Como fazer as unhas? O que fazer? É uma dúvida muito grande entre a população. Bem, a orientação, né, e essa orientação ela é internacional, né? Está dentro dos consensos, que tanto os profissionais quanto os cuidadores e familiares dessas pessoas são orientados ao corte da unha, por exemplo, ser feito de uma forma quadrada. Certo. Quadrada? Quadrada. E assim, não é qualquer profissional que pode fazer esse corte, não é qualquer pessoa, na verdade, que pode fazer esse corte, né? Então, ele tem que se dirigir a uma pessoa com capacitação em cuidados podais ou cuidados podiátricos para estar prestando essa assistência. Ou quando a família é muito bem orientada, né, muito bem preparada para estar fazendo esse corte. Então pode ser até uma pessoa de casa, pode ser um médico ou uma enfermeira, mas que tenha o treinamento para isso. E orientação. Esse treinamento seria um curso? Como seria? Não, orientações básicas, tipo, o diabético ele não pode cortar canto de unha. Canto. As unhas elas têm que ser cortadas retas. Então, aquela historinha de carnezinha morta do lado, pode tirar ou não? E aí é uma outra orientação, nada de retirar cutícula. Cutícula, nada de retirar cutícula. E aí é muito comum que a pessoa com diabetes não tenha essa orientação e vá, né, a determinados profissionais e ali retire toda a cutícula, ele mesmo com alicate, retira toda a cutícula. E que é uma proteção da unha, é uma proteção do dedo. Ali se torna uma porta aberta para uma infecção e...
E agora você me falou da pessoa, do próprio diabético que faz isso, e a gente sabe muitas vezes que o diabético tem também problema na retina. E ele não enxerga o pé dele, né? Ele vai cortar e corta uma região que não pode cortar, né? Então, realmente é um problema, né? E assim, nós temos muitas queixas em casa, pessoas que estão mais velhas, acamadas, deitadas, ficam várias horas em casa seguidas com o cotovelo, com o quadril no colchão, fazendo o que a gente chama de escara, que são aqueles ferimentos, né? O que é que tem se usado hoje para evitar essas escaras e para tratar? Então, o ideal é assim, que ele, no mínimo, receba uma visita aí de um profissional, seja ali um profissional da atenção primária à saúde. Enfermeiro, médico, terapeuta ocupacional, e aí receba essas orientações. Psicólogo, né, Cláudia? Também. A gente vê essas pessoas com ferimentos, mas quase não se fala em psicologia, né? Porque como a gente falou em idoso, né? Então, assim, uma visita em relação à o colchão que ele está deitado, é um colchão adequado? Qual seria o colchão adequado para um idoso em casa que está sem se mexer, sequelado de AVC, acamado? Quais seriam os colchões que você indicaria, Cláudia? Você sabe que essa avaliação ela é bem global, né? Qual o peso desse idoso? Varia muito, né? Então é global. Isso é que faz diferencial. Quer dizer que aquela história, é colchão tipo caixa de ovo ou colchão d'água para todo mundo, isso não é mais assim também, não. É uma forma muito empírica de se pensar a prevenção, né? Sei. É uma forma muito empírica. Então, eu vou uma visita e na minha cabeça penso colchão caixa de ovo ou colchão d'água para todos, né? É muito empírico. Eu acho que a pessoa ela tem um contexto bem maior, né? Sim. Então, tem um peso, e aí você tem que avaliar a densidade, mesmo que seja um colchão caixa de ovo, piramidal, você tem que avaliar a densidade desse colchão. A densidade desse colchão é pertinente para essa pessoa. Às vezes a pessoa é obesa e a densidade é 20. Então, qual é o alívio de carga que a gente vai estar dando nas proeminências ósseas? Se aí vai ser o nosso objetivo, prevenir essas lesões. Então, precisaria de um profissional visitando esse paciente em casa para avaliar qual seria o melhor colchão, né? Com certeza. E aí tomar as medidas cabíveis em relação não só a colchão, mas além do colchão, ele tem que ser mudado de posição, ele tem que ser tirado também dessa cama. Há situações para isso, né? Então, ele também tem que ser tirado dessa cama, ele tem que ter hidratação, ele tem que ter uma nutrição adequada. Então, é bem multifatorial. O mínimo que pode acontecer para essas pessoas que ficam acamadas, para esses idosos acamados, é que ele recebesse uma visita de aí qualquer profissional, um profissional médico, enfermeiro, terapeuta ocupacional, psicólogo, a equipe como um todo, para avaliar e traçar, de repente, um plano de cuidado para essa pessoa. Nutricionista também, né? Também, importantíssimo, né? Nós vamos dar um tempinho para o nosso intervalo comercial, voltamos já com o programa Você Pode Já, com a nossa enfermeira Cláudia Galdino, para falar de curativos, cuidado com os pacientes em casa, muito importante para você. Programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Oi, voltamos agora com o nosso programa Você Pode Já. Hoje com nossa amiga enfermeira Cláudia Galdino, especialista em ferimentos, curativos e é uma profissional extremamente conceituada e de um caráter inovador. E nós vamos perguntar aqui a Cláudia o seguinte: nós conhecemos, eu como médico e toda a nossa população, nós conhecemos vários tipos de curativos, mas curativos muitas vezes simples, Cláudia. Aquele sorinho com a gaze, com a atadura.
Mas nós escutamos falar, e muita gente em casa já escutou falar, de curativos de alta tecnologia. Que curativos são esses, Cláudio? O que é que tem de novo que as pessoas não conhecem ainda e que pode ajudar a nossa população? Bem, e aí essa é a nossa proposta também em Sobral, assim, né? Porque as pessoas, elas não conhecem essa tecnologia. E às vezes até resistência tem em relação a esse aspecto inovador do tratamento de feridas. E a tecnologia em curativos, ela também é ampla, né? Então, eu não uso soro fisiológico, por exemplo, para qualquer tipo de ferida. Tem curativo que não usa soro fisiológico? Não. Assim como hoje a gente tem N substâncias no mercado, né? Que não cabe aqui a gente estar falando o nome da substância, mas existem N substâncias no mercado que já hoje substituem a própria solução fisiológica, né? Que tem componentes bioquímicos, químicos dentro, que vão agir para melhorar aquele ambiente, o ambiente dessa ferida. Por exemplo, uma ferida com infecção, então já tem uma substância que irriga essa ferida, que melhora esse ambiente. Certo. Então, ele necessita de um outro tipo de curativo que não são mangaves, um curativo que tenha algum antimicrobiano que faça a ação ali. Já existem curativos com antibiótico no local, já tem esse tipo de produto. Exatamente. Né? Cláudia, e eu já escutei muito falar também, já trabalhei também com algumas coisas desse tipo, mas curativos que você não precisa fazer todo dia. Né? Isso é uma coisa fantástica, existe, né? Então, esse é um outro aspecto inovador das tecnologias, né, atuais para tratamento de feridas. São curativos que, dependendo do tipo de ferida, vão passar 72 horas, né? Determinado tipo de bandagem que a pessoa pode estar com a perna envolvida durante 7 dias para a troca. 7 dias só com curativo. Tem tecnologia para isso já, né? Com certeza. E aí você avalia o custo-benefício. Uma pessoa que está em casa com curativo, ela pode ir até você para avaliar qual seria o melhor, né? Isso pode acontecer, né? Com certeza. Isso é uma boa, viu, pessoal? Vocês estão em casa, tem um curativo, aquele curativo que não cicatriza, que já deu... Ou até mesmo aquele que apareceu, procurar uma profissional como a nossa amiga Cláudia Galdino, que é especialista em curativos. Isso é uma coisa fantástica na nossa cidade, adquirir uma pessoa como você. Parabéns, viu, Cláudia? Agora me fala um pouquinho sobre a podiatria clínica, né? Um nome que muitas pessoas nem conhecem, né? Podiatria clínica. O que é isso? Né? Você agora acabou de vir de São Paulo, na verdade. Isso. Foi fazer uma imersão nesse conteúdo. Imersão. E como foi? Conta aí pra gente isso aí. Pois é. A podiatria clínica, né? Ela é uma subespecialidade que eu estou agregando agora à minha especialidade. Certo. Então, na verdade, a gente é capacitado para realizar esses procedimentos. Quais seriam esses procedimentos, né? Basicamente, a gente faz uma avaliação inicial e aí a isso a gente chama podoprofilaxia. A partir desta avaliação, a gente vai determinando e identificando quais são as situações, problemas naquele pé que precisam ser corrigidas. Pessoal, eu queria que o pessoal de casa tivesse uma noção real da importância do que a gente está falando. Nós estamos falando dos problemas que acontecem nos pés das pessoas que têm, principalmente quem tem diabetes, que é o que leva a amputação, né, Cláudia? Que leva a perda de perna, de coxa, e que as pessoas não cuidam, não fazem o cuidado com o tratamento, com o podiatra, é assim que se chama? Isso, podiatra. Então não vão atrás desse profissional e terminam nas amputações. Então é importantíssimo a gente estar salientando isso aí que você está nos falando, né? E os pequenos procedimentos se faz naquele pé para evitar. Quais esses pequenos procedimentos, Cláudia? Então, o corte adequado da unha. Corte adequado da unha. Nós o fazemos, né? E aí a gente tem um instrumental próprio para fazê-lo. Tem umas lixazinhas, não? Tem lixas, então fissuras, calosidades. Aquele pé todo rachado embaixo, né? Então, aquilo tem jeito, muitas vezes. Com certeza. E aí tanto faz ser o pé da pessoa com diabetes, como não? Porque idoso, tem muita gente que não tem. O atleta, então, por conta de um calçado que aperta. Unhas encravadas, a gente faz a espiculectomia, que é a retirada do pedacinho da da unha. espícula, exatamente. É um procedimento que a gente também faz. Então, fissuras, calosidades, fissuras, plantares. Calo aparece muito também, né, Claudinha, em mulheres que usam saltos altos, né, durante muito tempo. Exatamente. Isso vocês também cuidam disso aí também, né? Aí, todos esses aspectos entram na podoprofilaxia. Pessoas que têm crescimento de unha irregular.
Então elas têm facilidade de encravar a unha. A gente trabalha com colocação de órtese. É mesmo? Nessa lâmina, exatamente. Aí você coloca uma órtese na lâmina. Na lâmina. E aí acompanha o crescimento dessa lâmina. A lâmina que você chama é A unha. a própria unha. Exatamente. Mas tira a unha? Não, não tira a unha. A órtese é nela mesma. É como se fosse uma... Um alongador. A gente faz um alongador para acompanhar o crescimento. Seria uma unha postiça, mais ou menos? Não. Nada a ver, né? Não. Nada a ver. E em relação, Cláudio, tudo isso é muito novo. É muito novo, assim, a classe médica pouco conhece, a população pouco conhece. Você é uma pessoa inovadora, eu acho que todos nós devemos lhe parabenizar muito por isso. Mas de onde veio esse seu espírito inovador? O que lhe deixou inquieta para poder procurar essas coisas que você hoje trabalha? Que insatisfação ou que desejo? O que levou você a procurar essa área? Que ninguém mexe com isso aqui ainda nessa região. Pois é, né? Eu sou uma pessoa inquieta em relação a isso. Você vê que eu sou especialista em estomoterapia, mas eu não fiquei só com estomoterapia. Eu vou e agrego outros valores, como agora eu agreguei a podiatria. Então, é algo em mim. Né? Eu acho que isso está muito do empreendedor. Ele é diferente. Né? E empreender é isso, é você ver na impossibilidade possibilidades de fazer o diferente. Eu poderia ser só enfermeira, ter me graduado e ficado só enfermeira, especialista em áreas comuns. Né? Mas eu quis fazer diferente. Eu sou testemunha disso aqui. Eu já trabalhei com a Cláudia na Santa Casa e nós vimos, não era, Cláudia? Nós vimos pacientes diariamente, pacientes com gangrena, pé diabético. Isso. E veja só, a Cláudia poderia muito bem ter se conformado com aquilo, não porque é assim mesmo, porque os pacientes sofrem porque são pobres e eu não posso fazer nada porque eu sou empregada e o salário é esse mesmo. Mas não, o que ela fez? Ela usou aquela dificuldade para crescer, né, Cláudia? Exatamente. Crescer, inovar, e você dessa vez pode modificar a vida das pessoas. Exato. Então isso aqui é uma coisa que eu acho fantástica das pessoas inovadoras. Elas usam aquilo para o bem comum da coletividade, né? E assim, hoje estar fazendo estomoterapia, para mim, a inquietação também surgiu ali. Né? Naquele momento ali. Momento, né? Isso. Então, no dia a dia, dentro daquela prática profissional, naquela praxe de só ter aquilo para trabalhar, eu pensava em algo diferente. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa a mais. Então, eu acredito que quando a gente pensa que pode fazer alguma coisa a mais, que pode fazer algo diferente, a gente faz um diferencial. E se a gente tiver um sonho, a gente costuma falar, né? A gente tiver um sonho e as pessoas chegarem e disserem... olha, isso aí é uma coisa que é fácil de você conseguir. Eu acho que isso aí dá para você fazer. A sugestão é que você dobre o valor do sonho, porque tá fácil demais, né? Mas a maioria das pessoas, quando sonham alto, os outros chegam e dizem que aquele sonho você não vai conseguir, não. Isso é muito difícil. As pessoas tendem a desistir, né? Então, imagine se você tivesse desistido do que você hoje está fazendo aqui na nossa região, desde o começo, né? Quantas pessoas não chegaram para você? Mulher, isso não vai dar certo. Eu tenho absoluta certeza que chegaram pessoas para dizer isso, né? Claro, em relação à enfermagem, hoje, a profissão enfermagem, nós queríamos discutir, mas vamos deixar próximo bloco. Eu queria que deixasse só a vontadezinha do nosso amigo que está em casa, sobre a enfermagem. É uma profissão que ainda tem campo para se trabalhar. Não responda agora não, por favor, tá certo? Você que está em casa, espere um pouquinho. Nós voltamos já com o programa Você Pode Já, com a enfermeira inovadora Cláudia Galdino, para falar sobre a enfermagem no contexto atual. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. Para começar o novo bloco, nós vamos começar com uma canção, tá certo? Para poder a gente aproveitar um pouquinho o momento também, né? Não é só discutir, falar sobre doenças, sobre saúde, vamos falar um pouquinho de outras coisas.
fevereiro chegar, a saudade já não mata a gente. Eu vou te procurar na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Faz crer, faz desacreditar de tudo. E depois do amor, ninguém verá que eu sonhei. Só você, meu amor, ninguém verá o sonho que eu sonhei. Um sorriso quando acordar, deitado pelo sol nascente. Eu vou te procurar, ai, 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 na luz de cada olhar mais diferente. Tua chama me ilumina, ai, 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 me faz virar um astro incandescente. O teu amor faz cometer loucuras, faz mais, depois faz acordar chorando pra fazer e acontecer verdades e mentiras. Oh, 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 oh. Bom, Cláudia, agora vamos falar um pouquinho. A gente terminou o outro bloco falando sobre a enfermagem, não é verdade? Então eu queria saber de você o seguinte: muitas amigas nossas e muitas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, que querem fazer vestibular agora e ficam pensando, meu Deus, vale a pena fazer enfermagem? Enfermagem é um campo que ainda me dará um retorno financeiro. Eu lhe pergunto, o que você diz em relação a isso? Porque eu também fico na dúvida, eu queria saber, ouvir sua opinião. Daí, assim, eu hoje sou docente das faculdades INTA, do curso de enfermagem, né? Sei. Então, eu tenho que trazer em mim essa garra, né? Eu tenho que trazer em mim A motivação, né? a motivação e passar essa motivação para os estudantes, né? Mas não de uma forma enganosa, né? E aí, eu sempre costumo dizer para os mesmos, você sempre, a enfermagem com você, lógico, né? Vai ter espaço. Basta que você pense diferente, né? Não é, vou me graduar, vou ser enfermeiro e as coisas vão vir para mim. ai, não virão. Né? As pessoas Não é têm bem mania assim. de dizerem assim, agora eu vou pedir a Deus para que eu consiga meu emprego. Você pede a Deus, mas não faz nada para aquilo acontecer, né? Então, O que é que você tem feito de diferencial? Qual é o seu diferencial? Né? é o diferencial, né, Cláudia? Eu costumo até dizer, você pode se formar, se graduar e sair daqui com um diploma na mão. Mas você será mais um na multidão. E aí você vai ter a oportunidade de escolher. Eu serei mais um na multidão? Aquela história da vala comum, né? É você ser um profissional normal, né? O normal tem salário normal, o normal tem reconhecimento normal, né? E acho que você não quis ser uma pessoa normal, digamos assim, no bom sentido da profissão, né? Sim. Então você poderia estar muito bem conformada com o seu trabalho e apenas ali cumprindo uma carga horária de plantão todo dia. Não que isso não seja merecedor, claro que não. Mas as pessoas às vezes dizem que não tem vaga para trabalhar, não tem emprego. Isso não existe, né, Cláudia? Atualmente não. A saúde está em expansão, o Expansão. mercado em expansão. Nós temos aqui na nossa realidade um hospital que abrirá. Hospital regional agora, né? Hospital Regional Norte, né? Então, fez seleções para 200 e poucos enfermeiros, 260 enfermeiros, salvo engano, né? E, assim, a cada dia a gente vê sendo publicado nos jornais, nos noticiários locais, né? Que novas unidades de saúde abrirão. Nós tivemos uma policlínica que abriu agora e houve uma seleção. Você precisa estar capacitado e qualificado para ocupar esses espaços.
Você falou na policlínica, você agora está trabalhando numa policlínica aqui da região, é verdade isso não? Não. Como é essa história da policlínica? Então, assim, na estomoterapia e na podiatria, a gente também trabalha com consultoria e assessoria. Certo. Hoje, eu estou assessorando a implantação de um ambulatório de pé diabético na policlínica em Sobral. Então quer dizer que na policlínica de Sobral vai ter um ambulatório só para pé diabético? Isso, que vai contemplar os 24 municípios. Olha que da DIRES. maravilhoso, né? Exatamente. E que profissionais, Cláudia, vão trabalhar atendendo a pessoa que tem doenças no pé do diabético lá na policlínica? É uma equipe multidisciplinar. Aí a gente vai ter angiologista, né? Angiologista. A terapeuta ocupacional, os enfermeiros, o técnico de enfermagem, a fisioterapia. Eu pergunto sempre, eu me preocupo muito com a parte psicológica desse. Vai ter psicólogo também? E aí eu não sei lhe responder, não. Não sabe ainda não, né? Mas fica aí o apelo, se por acaso não tiver, que por acaso chame um psicólogo, porque eu trabalho no dia a dia com esses pacientes também, junto com você, a gente vê o sofrimento desse pessoal, que não, tem a baixa autoestima, né? Sofre com o problema do diabetes, né? E assim, você como enfermeira, especialista em todas essas áreas, que profissionais você precisa que estejam agregados a você mais diretamente? O angiologista, no caso, sim, né? Quem mais? Dermatologista. Dermatologista. O cirurgião geral. Cirurgião geral. Talvez o plástico também? A cirurgia plástica também. E a psicologia, a nutrição, a fisioterapia, a terapia ocupacional. As pessoas muitas vezes acham que tudo se resolve com um curativo milagroso, né? Mas não é um curativo milagroso. Tem que ter toda aquela conjuntura, né? Uma equipe multidisciplinar. Cláudia, alguma coisa que você, não falando mais da sua profissão, né? Vamos falar aqui de uma coisa... Mas de onde é que você é, Cláudia? Você nasceu onde? Nasceu em Sobral? Em Sobral, exatamente. Sempre morou aqui? Sempre morei aqui. Sou aqui do Campo dos Velhos, um bairro... Um bairro aqui perto, né? Isso, próximo aqui. E você, qual o seu sonho em relação à sua profissão? Você pensa em crescer mais esse serviço de curativo? Qual o seu objetivo, a sua meta em relação a esse... Eu era pessoa com poucas metas na vida, né? Agora eu tenho muitas metas e atualmente a minha meta é se tornar um centro de referência em estomoterapia e podiatria, eu digo da região norte do estado do Ceará. Muito bem. Isso você vai conseguir, não tenho a menor dúvida, se não já conseguiu. Viu? Agora eu queria que você deixasse as suas últimas considerações para o nosso amigo que está em casa, que quer saber o que fazer com o curativo, com o pé diabético. Onde ele procurar, Cláudio, por exemplo, como fazer... Dá uma sugestão para a gente aqui, o pessoal que está em casa quer saber onde achar um profissional como você, né? Bem, hoje a gente tanto atende com visita domiciliar, como também com visita hospitalar, e aí a necessidade da família e dessa pessoa, do paciente no caso, do cliente, e também a gente está com atendimento na Clince, né? A Clínica Nossa Senhora de Fátima. Clince, você sabe o telefone de cabeça? 3611 44 Clince, procurar a enfermeira Cláudia Galdino, qualquer problema de curativo em casa ou que precise ir para lá, né, Cláudia? É só agendar. Minhas amigas, meus amigos, eu agradeço demais a participação, primeiramente da Cláudia, que veio aqui nos ajudar, viu, Cláudia? É um prazer, seja sempre bem-vinda aqui, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses problemas da nossa vida, do nosso dia a dia. E olhe, um abração no coração. E queria pedir a vocês, qualquer participação, acessem o Facebook, facebook.com/portal Interaja. E entre em contato conosco, será um prazer. Meus amigos, um abraço, felicidades e você pode já!